Olá, corretor de imóveis! Hoje eu vim falar de um assunto que você sempre se depara, que é a utilização do FGTS. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo de uma forma bem clara para você não perder mais venda na mesa. FGTS é o Fundo de Garantia, o qual o cliente vai estar utilizando ali para a compra do imóvel próprio. Sim, é importante nós termos ali a visão de algumas regras básicas para que essa venda aconteça com fundo de garantia. E eu vou passar aqui para você algumas observações, tá bom? Para você pegar aí junto com o seu cliente corretor de imóveis, na hora que você estiver com ele na mesa, ou em contato ali no WhatsApp, ou no sistema do lead, e já ir peneirando aquelas informações. Isso é muito importante, porque afinal, o corretor que entende de crédito e utilização do fundo de garantia vende muito mais. Então, eu vou começar com as características do comprador. As características do comprador para a utilização do fundo de garantia, ela é essencial. É o passo número 1. Então, nós vamos observar alguns critérios. Então, anota aí para você saber quais são esses critérios. É bom você colocar ali na relação também, caso você for perguntando ali para o cliente, você já vai ter noção, corretor de imóveis, do que perguntar. Ponto 1. Se o cliente tem 3 anos de contribuição com o fundo de garantia. Essa contribuição, ela não precisa ser na mesma empresa. Isso é muito importante de falar. Não é necessário ser 3 anos na mesma empresa. Então, ele pode ter trabalhado, de repente, um pouco ali naquela empresa, um pouco lá. Aí, somando tudo, dá os 36 meses de depósito do fundo de garantia. Então, isso é muito importante para saber se o cliente tem direito ou não da utilização do FGTS. Anotou? Então, vamos lá. Critério 2. O cliente não pode ter imóvel no nome. Mas isso é uma coisa que eu gosto de falar. E eu gosto de compartilhar. Quando fala não possuir imóvel no nome. Mas esse imóvel no nome seria que tipo de imóvel? Onde que é esse imóvel? Enfim, são muitas coisas. Eu vou fazer um resumão aqui para vocês entenderem. Mas lá na minha mentoria eu consigo entrar com mais critérios ali para mostrar como que funcionam essas regras. E afinal, as regras do fundo de garantia é bem, vamos dizer assim, um pouco complexas, mas um pouco vasta ali de informação. Então, vamos lá. O cliente, ele não pode possuir imóvel no nome dentro da região metropolitana no qual ele quer adquirir o imóvel. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Um case aí nessa situação. Estamos na cidade de... Deixa eu falar um exemplo para você. São José dos Campos, pode ser. São José dos Campos. O cliente mora lá em São José dos Campos e ele quer adquirir em São José dos Campos, mas ele possui um imóvel já em São José dos Campos. Então, ele não pode estar utilizando o fundo de garantia nessa operação, tá bom? Então, assim, ele não pode possuir imóvel no nome na mesma região metropolitana. Isso mudou. Antes se falava ali referente à região metropolitana ou cidades limítrofes e tal. Agora não, agora a gente vai falar sempre de região metropolitana quando se trata de fundo de garantia. Então, vamos lá, vamos evoluir aqui no nosso bate-papo, só para vocês entenderem. Um case 2 aí, só para vocês entenderem como é que funciona. O cliente quer comprar em São José dos Campos, ele trabalha em São José dos Campos, mas ele tem um imóvel em São Paulo. Então, o imóvel dele está lá em São Paulo, está quitado, está alugado, está lá, né, em investimento. Então, nesse caso, se o cliente está morando em São José, está tendo vínculo empregatício dele em São José, está morando em casa de aluguel, enfim, ele pode sim comprar um imóvel em São José dos Campos utilizando o FGTS. Por quê? Porque o vínculo dele agora é com a cidade do Vale do Paraíba, no caso, São José dos Campos, então ele consegue estar utilizando. Então, aquele imóvel em São Paulo, que pertence a outra região metropolitana, não vai estar influenciando na aquisição dele com o fundo de garantia. Interessante, né? Não sei se vocês já sabiam, mas muita gente não sabe e muito corretor tem perdido o negócio na mesa por causa desses detalhes. Então, esses detalhes que eu gosto de falar, esses cases que eu gosto de falar, para te manter informado, corretor. Então, vamos lá para a segunda situação referente à utilização do fundo de garantia. Uma outra observação referente ao cliente possuir imóvel no nome, que é muito interessante a gente observar, eu vou trazer um case para vocês entenderem com mais propriedade aí, tá? Nós tivemos um cliente que era Petrobras, e vocês sabem que às vezes esses clientes eles mudam de cidade, e vai para um lado, e vai para o outro, devido à necessidade do serviço. Então, esse cliente ele veio do Rio de Janeiro
para São Paulo. E ele falou: quero comprar um imóvel em São Paulo, porque afinal eu vou ficar trabalhando aqui, eu vou estar vinculado à empresa, então eu preciso de moradia. E foi contando a história dele. Logo de cara, o que a gente observa? Que o cliente ele veio de outra cidade, veio de outro estado, então a gente já pergunta: você possui imóvel no nome? Aí ele falou: sim, eu possuo 5 imóveis no nome. Aí muitas pessoas, muitos corretores, pessoas até correspondentes de mercado mesmo, fica com dúvida sobre isso. Mas é claro que ele pode comprar um imóvel em São Paulo, porque ele está vinculado agora à cidade de São Paulo. Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos todas aquelas certidões, pegamos toda a certidão de matrícula do imóvel e verificamos se esses imóveis não estavam financiados. Vendo que está tudo certinho, quitado, demos procedimento e realmente o cliente conseguiu utilizar o fundo de garantia em São Paulo, mesmo possuindo 5 imóveis no Rio de Janeiro. Então, outra observação, que quando nós tiramos aquelas certidões de matrícula para ver se realmente o imóvel não estava financiado, isso é um ponto muito importante. Por que que isso é importante? Se caso ele tiver um imóvel financiado em âmbito nacional, aí fica impeditivo a utilização do fundo de garantia. Então, se o imóvel está quitado, anota aí. É importante, é muito importante o que eu tô falando. Então, assim, se o imóvel está quitado e está em outra região metropolitana e o cliente está vinculado a outra região agora, ele pode usar o fundo de garantia? Sim, se estiver quitado. Se o imóvel está financiado em qualquer região do Brasil, fica impeditiva a utilização do fundo de garantia. É importante saber esses pontos, porque quando o cliente ele vai lá sanar dúvidas, perguntar sobre a aquisição do imóvel e etc., você já vai estar sabendo ali e vai entender como direcionar o seu cliente. Isso vai fazer total diferença no fechamento da venda e na conclusão de todo o processo. Um outro ponto muito importante que eu gosto de compartilhar é sobre o imóvel, que é o segundo ponto, né? Que eu falei que a primeira, as características do comprador. Então, característica do comprador: ter 36 meses de vínculo com a FGTS, fundo de garantia de tempo de serviço. E ponto número 2, agora, característica referente ao imóvel. Então, o imóvel, primeiramente, ele tem que ser um imóvel que pode ser habitável, situação de habitabilidade que a gente fala. Então, ele precisa passar para a vistoria ali, do laudo, né, do engenheiro, tudo certinho, e dar um ok. Observando aqui, uma observação. Mesmo quando o cliente vai adquirir com FGTS à vista, é a mesma regra. Mas Vivi, por que precisa ir lá vistoriar o imóvel? Justamente por isso, porque o imóvel é para moradia, então tem que estar em situação de habitabilidade. Então, uma outra observação, FGTS à vista também precisa montar um processo e a gente fazer o laudo aí de vistoria junto à instituição financeira. Então, aí a gente vai seguir com a segunda parte ali, referente às características do imóvel. Então, a primeira, situação de habitabilidade. Segundo, precisa ser um imóvel residencial para moradia, apto para moradia. Terceiro, não pode ser terreno. Como assim, Vivi? Mas o terreno, normalmente, a pessoa compra para fazer a moradia dela. Sim, mas às vezes a pessoa não faz moradia, pode fazer ponto comercial, pode fazer qualquer outra coisa. Então, o que que o banco fala? Que não pode outra coisa também, né? A pessoa vai morar no terreno? Não vai, né? Vai montar uma barraca lá e morar no terreno? Não vai. Então, a utilização do fundo de garantia é para moradia. Então, não pode ser utilizado para aquisição de terreno. Então, isso pega aí, gente, tá? Não pode ser utilizado. Mas depois eu vou falar de uma brechinha ali que dá pra gente utilizar, que é referente a terreno com construção. Então, vamos lá. Terceiro ponto, não pode ser utilizado para imóveis comercial. Não, não pode ser utilizado para imóvel comercial, porque a pessoa, na verdade, ela não vai morar no imóvel comercial, né? Diga-se de passagem. Então, é uma situação no qual o cliente não vai morar. Então, não é utilizado, não é permitido a utilização do fundo de garantia para imóveis comerciais. Então, vamos lá, característica do imóvel, ponto 1, habitabilidade. 2, referente a terreno, não pode ser terreno, não pode ser imóvel comercial. E agora, uma outra coisa que poucas pessoas sabem e que às vezes descobrem no meio do processo, e são coisas que nós evitamos que aconteça, é quando... Eu vou contar uma história para vocês entenderem melhor. Se o João comprou um imóvel utilizando o fundo de garantia, certo? No ano de 2023. Aí, ele vai vender para o José
no ano de 2024, e o José quer adquirir com fundo de garantia também. Como se passaram somente um ano dessa aquisição com fundos de garantia, esse imóvel fica impeditivo de utilização para aquisição. Então, não pode usar. Então, qual que é o prazo, Vivi, para usar quando já foi adquirido com o fundo? O prazo é de 3 anos. Então, é necessário aguardar 3 anos para o próximo comprador adquirir com fundo de garantia o mesmo imóvel. Sim. Aí a gente consegue achar algumas situações ali no normativo para ver como que esse cliente consegue estar utilizando posteriormente à aquisição, a utilização do FGTS. E uma outra observação que eu falei que eu ia falar, referente ao terreno e aquisição com fundo de garantia, é que dá para fazer aquisição de terreno com construção. Sério, somente terreno não é permitido. Agora, terreno com construção, aí sim é permitido. Porque vai envolver projeto, vai mostrar que realmente vai ser construída uma casa residencial, então vai ficar tudo certo ali o banco liberar o fundo de garantia. Uma outra observação também que eu gostaria de fazer com vocês e que é importante é que todos os bancos conseguem usar o FGTS. Sim, parece óbvio para uns e não óbvio para outros, mas já tive muito corretor de imóveis com dúvidas sobre isso. Vivi, o cliente quer comprar pelo Itaú, ele pode usar o fundo de garantia? Sim, ele pode usar o fundo de garantia e diga-se de passagem que o saque é até mais rápido do que outras instituições financeiras por aí. Porque o que acontece? A Caixa Econômica Federal, ela faz gestão do FGTS. Então, ela que controla ali a utilização dos fundos, as liberações e tal. Então, ela faz a gestão. Só que toda vez que uma instituição financeira aciona a Caixa Econômica para a liberação do fundo de garantia, né, obedecendo todos os critérios e normativos, essa instituição financeira consegue ter acesso ao fundo para aquisição junto ao mercado imobiliário para aquisição do imóvel. Então, assim, é uma possibilidade de entrada, né? O cliente comprar ali, porque a gente sabe que quando aparece ali o valor da entrada do imóvel, 20%, 70% é o financiamento, daí tem que estar 30%, ou vice-versa, a gente vê. Mas, assim, o cliente que tem direito à utilização do fundo de garantia para a entrada, ele vai conseguir estar utilizando em qualquer banco. E uma outra coisa interessante também, eu vou fazer uma pergunta, quero saber se você já sabia, tá? Vocês escrevem aqui no comentário sobre a utilização do fundo de garantia em consórcios. Você acha que pode utilizar o FGTS para dar lance em consórcio ou não? A regra é diferente ou a regra é a mesma? Eu vou te responder. Sim, pode usar o FGTS para dar lance em consórcio, sim. Só que assim, obedece a mesma regra, tá bom, pessoal? Então, se o cliente vai usar o FGTS para a compra do imóvel, ok, moradia. Agora, se o cliente dá o lance lá com o FGTS e fala que vai comprar um imóvel comercial, a gente não consegue liberar o fundo de garantia dele. E eu tenho um case muito interessante sobre isso e eu preciso te contar com detalhes. Presta bem atenção no que eu vou falar. Um cliente veio procurar a assessoria, né, o escritório, para montar a pasta dele, porque ele já estava contemplado com um consórcio. Nós pegamos toda aquela pasta, começamos a observar todo o processo. Aí eu vi que ele deu o lance com o FGTS. Quando ele deu o lance com o FGTS, eu perguntei para ele: você deu lance com o FGTS? Ele falou sim. Aí eu falei: você possui imóvel no nome? Ele falou sim. Aí eu falei: meu Deus. E agora? A segunda pergunta, qual que é sempre? Esse imóvel está financiado? Aí ele respondeu: sim. Eu falei, ai, não acredito. Por quê, gente? Eu falei já uns minutinhos atrás. A regra do fundo de garantia é que se o cliente possui um imóvel financiado, ele não pode estar utilizando o FGTS. E aí? O que é feito nessa situação? Primeira pergunta que eu fiz para ele. Aquela pessoa com qual você ligou no consórcio, que você falou que ia ofertar o lance com fundo de garantia, fez essas perguntas para você? Ele falou, não. Ele só colocou lá que eu estava dando um lance com o fundo de garantia e não entrou em detalhes nenhum. Então, assim, só um parênteses aqui. Quando for utilizar fundos de garantia, conversa sempre com um especialista, né? Então, assim, você, corretor de imóveis, pode orientar o seu cliente, conversar com você, ou você, corretor de imóveis, que pretende ser correspondente bancário também, ou sempre está aqui junto comigo na mentoria, nos cursos, no Pulo do Gato, já entende sobre isso. Então, vocês são as pessoas mais ideal para estar orientando esse cliente. Por isso que eu estou aqui,
para te informar tudo isso. Porque você é a pessoa que qual ele vai ter segurança ali, sabe? Para realmente falar e mostrar as coisas. Porque muitos vendedores de consórcio ou pessoas que não são capacitadas, infelizmente, está fazendo com que alguns clientes sejam prejudicados. Ele ficou muito mal, ele ficou arrasado. A gente tentou reverter, sabe, retroceder o lance, mas o consórcio não aceitou. E assim, não era um consórcio nosso, era um consórcio de uma outra operadora. Então, assim, a gente não teve contato, a gente tentou, fez possível, mas não deu. Ele ficou muito chateado. E assim, não tinha como achar quem era esse consultor lá interno do consórcio que permitiu ele fazer isso, porque foi uma ligação que ele foi fazer, né? E também a gente sabe que existem muitos, né, profissionais aí no mercado que não estão capacitados, só querem vender. E não querem saber de mais nada. Diferente de você, corretor de imóveis que está me assistindo, que já que você está me assistindo, significa que você se preocupa verdadeiramente com o seu cliente. E afinal, corretor que sabe mais de crédito imobiliário vende mais. E passa mais segurança e você vai ter certeza que a sua carteira de cliente vai ficar cada vez mais vasta e grande e robusta, de cliente que indica outro cliente, que indica outro cliente. Por quê? Porque você tem a informação assertiva. Eu acredito que você tenha anotado aí todas as observações que eu falei referente à utilização do FGTS junto com o seu cliente. E isso vai fazer muita diferença a partir de hoje nos seus fechamentos. Você vai ver só. Você vai se sentir cada vez mais seguro referente às utilizações, FGTS, cliente, o imóvel que pode ser utilizado. São muitas coisas, mas aqui no nosso canal tudo fica mais claro para você conseguir fechar muito mais vendas. Então, se você está gostando dos conteúdos, se inscreva no canal e ativa o sininho também, porque sempre a gente vai estar fazendo aqui alguns vídeos por semana para te passar informações quentes e compartilha aí com alguém. Eu quero muito que você comente também aqui algo que você não sabia e que você aprendeu nesse conteúdo de hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e eu prometo que cada vez mais nós vamos estar passando informações e conteúdos realmente de valor. Você, corretor de imóveis, que sabe mais sobre crédito e detalhes, realmente vai fazer a diferença no mercado.